A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, né? Quem vos salva aqui, pastor Raimundo Leni, do canal Pastor Raimundo Leni. Deus abençoe a todos. Temos aqui, né, uma palavra para compartilhar junto com os nossos queridos e amados irmãos sobre a Igreja de Cristo nos últimos dias. O que está acontecendo com a Igreja de Cristo? Ou com aqueles que se dizem fazerem parte da Igreja de Cristo, que está precisando, o que as pessoas estão pensando, né? A Igreja de Cristo, ela é verdadeira, viu? A Igreja de Cristo, aqueles que são mesmo de Cristo, que dizem ser seguidores de Cristo, a Igreja é verdadeira, ela não se corrompe. E a Igreja aqui fala de povo. Alguns dizem que são, mas talvez não são. Dizer não é ser. E ser tem que ser verdadeiro. Então nós pensamos e temos aqui para fazer uma reflexão. Já trouxemos uma palavra anteriormente, né? Falando a Igreja de Cristo em proposta. Aqui nós vamos ver realmente o que está acontecendo. Falei no primeiro ponto no vídeo anterior e agora no segundo ponto, neste vídeo subsequente. Segundo ponto, as pessoas dos nossos dias já estão cansadas de esperar os milagres. Elas só ouvem falar, mas na realidade poucos milagres acontecem. Por que será que as pessoas ficam profetizando e dizendo, você veio aqui nessa noite, Jesus vai te curar. Você veio aqui nessa noite, Jesus vai te libertar. Você veio aqui nessa noite, Jesus vai te dar. Ou neste dia, tanto faz, dia, tarde, a hora não importa. Ah, Deus te trouxe aqui hoje, vai te dar o teu milagre. E por que será que as pessoas usam essa psicologia que Deus vai te dar, e Deus vai te dar, e Deus vai te dar, e as pessoas não estão conseguindo receber aquilo que elas vão buscar? Será falta de fé das pessoas ou Deus não está com esses tipos de pregadores ou pregadoras? Que estão muitas vezes tentando preencher o ego, tentando exaltar o ser humano em vez de exaltar o Criador. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós, nos dias em que estamos vivendo, estamos assistindo algumas coisas que é difícil de nós entender, de que Deus possa estar realmente na vida dessas pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão, elas até pagam para ser curadas, mas elas não recebem. Se elas ainda pagassem e fossem curadas, se elas pagassem e fossem libertas, eu até não digo nada. Mas como Deus não cobra para fazer nada, e essas pessoas ainda cobram para realizar esses trabalhos, e as pessoas voltam do mesmo jeito, ou muitas vezes piores, porque muitas pessoas voltam decepcionadas, e muitas vezes decepcionadas com Deus, porque as pessoas usam o nome de Deus, dizendo que Deus vai fazer, e Deus não faz. Não faz por quê muitas vezes? Porque as pessoas estão fora do propósito da verdade. Estão fora da realidade do Evangelho. Estão fora do Evangelho genuíno. Então aqui eu leio esse ponto aqui muito importante. As pessoas de nossos dias, elas já estão cansadas de esperar os milagres. Elas só ouvem falar, mas na realidade poucos milagres acontecem. E o que me chama mais atenção de que as pobres das pessoas, elas vão ficando muitas vezes tão enganadas que elas vão passar a vida toda dentro de algum lugar, né, filiadas em tal lugar, membros em tal lugar, e a sua vida muitas vezes vai de mal a pior. E talvez muitas almas dessas pessoas venham até a morrer sem salvação. Porque a preocupação de muitas lideranças, de muitas pessoas, não é pregar o arrependimento de pecado e a salvação das almas, mas sim
se locupletar em cima das pobres ovelhas. Criar um rebanho, tá? Criar um rebanho e fazer deste rebanho um lugar de sustentação, para que elas possam ser sustentadas por estas ovelhas, levando ali a lã das ovelhas, sugando ali o que as ovelhas têm de melhor. Muitas vezes pessoas simples, pessoas honestas, pessoas simpáticas, pessoas de bom caráter, de boa índole, entendeu? Da sociedade, mas elas muitas vezes estão sendo enganadas por lobos devoradores, por falsos obreiros, por falsos profetas, por falsos pastores, que nunca vi no mundo em que nós estamos vivendo tanto tipo de pessoas fazendo do Evangelho uma grande fonte de lucro. E as pessoas, sendo enganadas, muitas vezes estão desacreditando naquilo em que elas poderiam acreditar, que é num Deus poderoso, num Deus verdadeiro, na palavra do Senhor. Tem pessoas hoje que, se tu conversar com elas, elas não creem mais na Bíblia. Elas não creem mais em Deus. Por que que elas não creem? Talvez não seja culpa delas. Elas foram enganadas. Elas foram ludibriadas. Entendeu? Por muitos falsos. E muitas pessoas, muitas vezes, já não tendo dinheiro, muitas vezes, para o sustento do dia a dia, os lobos devoradores estão levando tudo com que elas ainda têm. Os seus poucos, das viúvas e dos órfãos. E a Bíblia diz, né, na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, que diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado deste mundo ou deste século. Visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Você acha que alguém está preocupado em visitar órfão e viúva em tribulação? Para arrumar luta? Para arrumar problema? Não. Eles vão usar da psicologia, dizendo que Deus vai te dar, que Deus vai te curar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. E você diz, ah, então tá, então é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Só que muitas pessoas estão há tempo esperando e não acontece nada. E aí chega um tempo que muitas dessas pessoas, elas pegam e se afastam. Elas passam a não acreditar em mais nada. E neste ponto ainda tem um dos maiores milagres, é a transformação de vidas. Nós vimos por dentro da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, em vários lugares. Nós vimos ali no Evangelho de João, no capítulo 2, que Jesus transformou a água em vinho. Um grande milagre. Isto se espalhou por toda a cidade. E toda transformação de vida, todo milagre operado, quando ele é divulgado, ele atrai pessoas. Por isso que a multidão era atraída por Jesus, porque os milagres aconteciam. A Bíblia diz também ali na multiplicação dos pães e dos peixinhos. 2 peixinhos e 5 pães. Ele alimentou uma grande multidão. Milagre. E o milagre se expandiu por toda a terra. Quando Jesus ressuscitou a vida da filha de Jairo, uma criança, uma menina, houve um milagre. E o milagre se espalhou por toda a vizinhança. E as pessoas vieram a saber quem operou. E aí foi crescendo o número dos seguidores de Jesus, porque os milagres aconteciam. Nós vimos também mais milagres. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Um grande milagre. Traz da morte para a vida. Outro milagre. Jesus ressuscita Lázaro.
o irmão de Marta e Maria, morto há 4 dias, um grande milagre. Se converteu muitas pessoas através dos milagres. E eu pergunto hoje, onde estão os milagres? Aonde estão as transformações de vidas? Será que só está escrito na Bíblia Sagrada? Será que Jesus mudou? Não, 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 meu irmão. Jesus não mudou. Quem mudou foi as pessoas. As pessoas mudaram. As pessoas mudaram. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e será eternamente. Tá? Antigamente o povo era simples e humilde, mas falavam e criam num Deus verdadeiro e fiel, que andava junto com eles. E por isso os milagres aconteciam e as pessoas acreditavam na palavra pregada, na palavra que era proferida pelos pregadores, pelas pessoas que ministravam a palavra. Elas acreditavam, elas criam. Por quê? Porque eram homens de caráter, eram homens simples e humildes, mas eram cheios do Espírito Santo. E ali Jesus confirmava a palavra. E havia muitos milagres aconteciam. Qual é o problema, pastor? Que muitas vezes hoje são multidões de pessoas nos recintos dos lugares e não há os milagres. As pessoas não transformam a vida. Elas estão indo de mal a pior. Por quê? Porque nós olhamos para a Bíblia Sagrada, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mesmo que vos desça um anjo do céu, que vos pregue um outro evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, disse Paulo, seja anátema, amaldiçoado. Há um evangelho, um outro evangelho aí, que não é o evangelho de Cristo. É um evangelho egocêntrico, que quer adiantar no ego da pessoa, oferecer coisas para a pessoa. Enquanto o evangelho foi criado por Jesus Cristo para a salvação das almas e perdão dos pecados. Este é o mal deste século. Este é o mal desta humanidade. Entendeu? Querer se satisfazer com as coisas daqui, deixando de se alegrar e satisfazer com as coisas do alto, com as coisas dos céus. E as pessoas gostaram de fazer comércio do evangelho. Estão gostando de fazer, porque está dando lucro. E será que o lucro vem de Deus? Ou são Judas, muitas vezes, que gostam de dinheiro? Diz que o Judas já roubava. Judas já roubava. Ele era tesoureiro de Jesus. Guardava o dinheiro ali e passava a mão. E é o que está acontecendo com muitas pessoas. Muitos Judas. Que Deus abençoe a todos, né? Vamos continuar fazendo mais vídeos para postar e todo dia estaremos agora postando um novo vídeo para que você possa meditar conosco na palavra. E a pergunta é, por que os sinais se foram? Por que os milagres se foram? Por que as conversões verdadeiras de almas se foram? Aonde há conversão? Ah? Então vamos orar. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Pai querido e Pai amado, por esta oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito em prol das nossas vidas. Abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas, Teus servos, Tuas servas. Dá-lhe, Senhor, mais dias de paz, de alegria e de gozo. Transforma vidas, perdoa pecado, Senhor. Que haja salvação de almas. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço hoje e para todos sempre. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.